Vamos para nossa abertura do mercado de hoje com diversas informações e com fatos relevantes que fazem preço nos nossos melhores ativos. Ativos eles que geram renda, dividendos. Temos aqui informações da JHSF que caiu mais que 7% no último pregão, foi para R$ 3,85. Vamos entender o que aconteceu, porque no último vídeo de JHSF, que foi aqui no dia que ela disparou, no dia 20, que teve aquele fato relevante do embargo, coloquei esse alvo aqui e no fechamento pegou o alvo, derrubou, caiu abaixo e as ações continuou caindo. Vamos falar da CEMIG. CEMIG tem aqui o programa de desligamento voluntário aqui programado, foi aprovado, tá? Vamos entender os impactos. Também temos uma projeção de dividendos da Petrobras. Olhando para as datas, também vamos falar um pouquinho sobre isso. Olhar também o gráfico de Petro, porque também temos fatos relevantes. Também vamos falar, pessoal, sobre aqui as ações da Vale, tá? Por quê? Porque a Vale está planejando investir aqui na Ferrovias, 1,8 bi, tá? Então vamos ficar de olho nisso, também trazer indicadores, falar um pouquinho da Vale. Liga aí o 1,5, porque tem bastante informações aqui para a gente trazer, tá? E o próprio presidente dos Estados Unidos diz aqui que economia da China está à beira do precipício, diz aqui o Biden, pessoal. Então ele está atacando ali a China e temos que entender que Vale, CSN Mineração e essas empresas que a gente tem na nossa carteira aqui, depende muito da China. Precisamos que a China aqui vá bem para as nossas ações performar bem, tá bom? Então vamos entender tudo. Também temos aqui uma troca, a Ativa tirou Auren e Taesa e colocou outra elétrica. Mas não é isso que a gente vai trazer neste vídeo, tá? Isso aqui a gente deixa para o setor de energia. Temos aqui a Ativa colocando a CSN Mineração dentro aqui do portfólio, com peso de 12%, e a Ativa está sendo muito esperta, porque agora começa o ciclo de pagamento de dividendos, tanto de Vale, BHP, entre outras ações aqui do setor, tá bom? Então, sabendo disso, me deixa aqui nos comentários se você tem alguma dessas ações. Silas, traz no fechamento tal ação aqui, uma análise mais completa, igual foi o último vídeo da Transmissão Paulista, que fizemos aqui as nossas atualizações, preço teto, prejuízo, ainda compartilhei o valuation aqui, tá? Com vocês aqui. Então, no fechamento, a gente traz informações, indicadores completos aqui da empresa. Na abertura, 7 da manhã, fatos relevantes e o que pode acontecer aqui na nossa bolsa e impactar os nossos ativos. Então vamos lá. Nossa bolsa de valores neste ano é a pior bolsa, caindo 8%. Aqui, então, saímos praticamente de 132 mil pontos e recuamos aqui até a região de 121 mil pontos. O que está acontecendo? Podemos entender que a precificação dos títulos brasileiros de 10 anos, isso aqui mede o risco do país, pessoal. Vamos entender, pessoal, um ano atrás, então chegamos aqui. O título do governo aqui brasileiro foi negociado a uma taxa de 12. Então isso mostra que daqui 10 anos a nossa taxa de juros aqui o mercado ele espera que estaria ali praticamente 12%. Agora a gente vê aqui de novo um movimento de alta. E quando a gente vê aqui os rendimentos dos títulos do governo brasileiro subindo, a nossa bolsa ela cai, os ativos caem também. Quando a gente vê aqui esse gráfico caindo, igual aconteceu aqui, pode ver no gráfico da Bolsa de Valores, a Bolsa, ela disparou. Então, temos que ficar de olho. Por quê? Porque isso aqui mede o risco país. E isso impacta dólar também, tá bom? Então, sabendo disso, você já sabe porque a Bolsa de Valores está caindo, tá? Então, é importante também, temos que ficar de olho para a próxima reunião do Fed, tá? Que vai acontecer daqui 6 dias, tá? E o mercado, ele espera que não teremos movimentação na taxa de juros. Então, 98% do mercado diz aqui pra gente que vai manter aqui, vai ter a manutenção da mesma, tá? Então, isso é importante ficarmos no radar. Por quê? Porque se o mercado mudar de ideia ou se acontecer do indicador do payroll aqui sair e chegar do jeito que a gente espera, os ativos eles vão disparar, tá? Agora, no Brasil, tá um pouco mais complicado. Então, no Brasil é especulação, lá fora é investimento porque os ativos, eles sobem
linearmente. Então, todos os ativos que você quiser colocar aqui, ó, depois você pode colocar aqui no investidor 10 e coloca aqui Coca-Cola ou coloca entre outras McDonald's para você ver se não distribui dividendos, se receitas não crescem aí linearmente. Vamos falar também agora aqui do preço do minério de ferro, que negocia aqui numa variação no 0 a 0 na abertura de hoje, tá? Então temos que ficar ligado nisso porque o minério também caiu e caiu forte. Como assim, Silas, o minério caiu e caiu forte? Olha isso, o minério saiu da região de 119 dólares, foi para 107 dólares aqui. E não foi de escadinha não, foi de elevador. Tudo isso por causa da China, tá? Então, dos indicadores também e do que está acontecendo. Então, o Biden diz aqui, ó, que a China está à beira do precipício, e isso é ruim para as nossas ações, essas ações que a gente tem na nossa carteira, e o presidente dos Estados Unidos contestou o crescimento da economia da China, afirmando que todo mundo fala sobre o quão forte e poderoso é aqui o país asiático. Para ele, porém, a economia chinesa está à beira do precipício. E ainda deixou, a ideia que a economia deles está crescendo? Faça-me o favor. Então, o Biden aqui está atacando e ele diz, ele só não fala, os seus dados eles enganam, né? Então, os dados da China eles são bem complexos aqui, é muito interessante, ninguém traz aqui no YouTube, mas a gente tenta trazer aqui, mas a gente lê esses dados e eu também fico assim, meio desacreditado do que eu estou vendo. Então, de tudo que está acontecendo, tá bom? Então, sabendo disso, sabendo que podemos ter aí movimentações nessas ações, vamos falar aqui desses fatos relevantes. A Vale reafirmou que negocia condições sobre investimentos em ferrovias, tá? Tanto Vale quanto CSN Mineração, junto com a Companhia Siderúrgica Nacional, tem aqui essas participações, tá, em ferrovias. A Vale discute com o Ministério dos Transportes os termos aqui para otimizar os investimentos, e esses investimentos são na razão aqui de 1,8 bi, tá? Então é muito interessante olhar porque a Vale precisa levar o minério de ferro dela e ela também precisa investir para esse minério chegar em segurança, tá? Segurança, também ter aí uma boa locomoção, para o trem também não ficar parado, né? Não é de qualquer jeito, temos que entender isso. A Vale volta a negociar a R$60, tá? Caiu 5% nos últimos 12 meses, tem dividendo chegando, igual eu falei para você, que a gestão de carteira aqui que a Ativa fez aqui, olhando para a Semin, já vão começar a colocar Vale também, porque está chegando dividendo das duas empresas, tá bom? Então é interessante olhar para isso. Agora vamos entender, tínhamos aqui um alvo, né, em Vale, vamos colocar aqui para a gente entender. Eu estou perdendo bastante dinheiro aqui em Vale, vamos ver. Estou perdendo 15% do quanto eu coloquei. Eu coloquei 420 dólares, então estou bem posicionado. Pessoal, na minha carteira eu tenho Vale, eu tenho a BHP e eu tenho CSN Mineração, tá? E não é recomendação de compra ou de venda de nenhum desses ativos, tá bom? Então podemos ver que as ações da Vale negocia aqui em uma tendência que estava negociando em uma tendência de alta e agora volta de novo para queda. Por quê? Por causa das notícias que estão saindo da China, tá? Então não é nada assim, a Vale tem algo... Não, agora é notícias diretas da China e também juros Brasil. Sendo assim, estamos falando numa cotação aí, ó, bem descontada, e essa cotação de Vale puxou o Bradespar. Estamos negociando prestes aqui a um movimento de suporte, tá? Então uma região de suporte na região de 11,54 e também aqui na região de 10,48. Então eu guardaria dinheiro para aportar nestas duas regiões nos próximos dias aqui. Então é interessante olhar para isso. Agora falando de CSN Mineração e dessa jogatina que fizeram aqui com a CSN Mineração. Por quê? Porque os dividendos estão chegando. Semin também. E a Semin pegou o nosso alvo, se eu não me engano, hein? Vamos atualizar aqui para a gente entender tudo o que está acontecendo. Esperar um pouquinho. Vamos, Quant Fury. Isso, agora a gente tem aqui, pessoal, o nosso alvo foi pego aqui da CSN Mineração, podemos ver aqui na região de 4,89, aí eu falei para vocês, pessoal, tem esse alvo e também tem esse um pouquinho mais abaixo, tá? Então tivemos aqui dois alvos, esse quase pegou de 4,50, mas eu também tinha falado 4,60, tanto aqui, tanto lá no grupo, tá? Então é importante a gente entender isso. Movimentação que eu fiz aqui em CSN Mineração foi que nessa região de dividendos, R$5 eu comprei 500 ações,
aqui no mês anterior, vendi a 5,50 e aí eu dei sorte que o ativo caiu, porque não temos bola de cristal, apenas todos os vídeos aqui são projeções onde o ativo ele pode derivar, tá? Ele pode ir. É importante. O Silas ele sabe para onde vai? Não, pessoal, a gente só acompanha os fatos relevantes e tenta entender para onde esse ativo ele está indo, tá? Então é interessante. Silas, você falou que dá para receber dividendos pela Quantifield? Sim. Eu tenho aqui a Vale, né? A Vale estou perdendo agora 64, mas só que eu já recebi $15 aqui de dividendos. Então, descontando isso, eu estou com um prejuízo praticamente de $40 aqui nas ações de Vale, tá? Então tô fazendo trade, tô comprando, tô vendendo. E aí, pessoal, a gente ia falar um pouco de economia, né? Vai ficar muito longo esse vídeo. Não vai dar. Então vamos trazer na abertura de amanhã, olhando pro Bitcoin. Bitcoin está aqui numa região bem interessante, tá? Tá tentando testar de novo a região aqui que foi testada nesta região de 71 e na minha visão ele vai disparar. Ele vai disparar, tá bom? Então, Silas, será que vai mesmo? Vou colocar um dinheiro. Pessoal, é a minha visão, eu acredito que vai disparar, tá? Já tocou aqui, 4 vezes. 4 vezes tocou nessa região e eu acredito nisso. Agora vamos falar da Petrobras. Petrobras, me deixa aqui nos comentários se você tem essas ações de Petro, se você está comprando, se você está vendendo, tá bom? E também não me deixa de deixar o comentário aqui, tá? Porque isso ajuda muito a divulgação do nosso canal. Nosso canal é um canal pequeno, um canal que não tem aportes grandes, a gente faz um aporte aqui na Mais Contada, R$200 toda segunda-feira, sempre olhando a estratégia, tá? A estratégia foi criada para tirar rentabilidade da Bolsa de Valores e, sabendo disso, nossas ações sempre estão aí no positivo, tá? Então vamos lá. Agora a Petrobras, e aqui não vou saber pronunciar isso, mas deve ser Sinosure aqui, assina um memorando de entendimentos. E essa empresa, pessoal, para a gente entender do que se trata, é aqui, o memorando de entendimento com a agência de crédito à exportação chinesa, tá? Essa empresa, ela é uma empresa de seguro de crédito que ela faz o quê? Se você está exportando para lá, ela faz com que a empresa de lá, ela receba esse dinheiro mesmo que você não pague. Tá? Então tem cláusulas ali no contrato e a gente precisa entender isso. O acordo visa avaliar a oportunidade de investimento, cooperação e iniciativa de baixo carbono e finanças verdes, tá? Fortalecimento, fornecedores de petro, incremente facilitação de trocas comerciais financeiras entre Petrobras e empresa chinesa e vice-versa também, tá? Pra gente entender esse fato relevante. Agora falando do alvo, esse é um alvo aqui, eu disse para vocês que talvez eu não vou respeitar esse alvo, eu acho que eu vou pegar mais um pouquinho de Petro se chegar a 36,16, vamos ficar de olho nos movimentos gráficos aqui, porque temos gap, fechar também, fechamos esse gap e aí a Petro subiu, disparou, foi lá em cima, aí o mercado derrubou, tá? Então me parece que estão fazendo isso de propósito, aqui com as ações de Petro. Temos um dividendo chegando, tá? Então, na mesma proporção que você vê os dividendos indo e voltando, aqui a gente tem, o próximo anúncio pode acontecer no mês 8, tá? Então, a data do mês 6, ok? No mês 8, podemos ter mais um anúncio. E esses são os dividendos extraordinários que estão retidos na Petro, mínimo de 1,49, 1,69, praticamente 4% que vai ser distribuído até o final do ano. Aqui temos a CEMIG, deixa aqui nos comentários se você quer CEMIG, uma análise mais completa aqui, tá? Porque vamos passar bem rápido por esse fato relevante. A CEMIG aprovou o desligamento voluntário, PDV 2024, isso é muito positivo, tá? Porque, no caso, eu quero demitir e agora quem eu demito, não sei quem quer sair e tal. E aí ela vai e deixa lá aberto, quem quiser sair, sai. Tem um valor, tá? As adesões aqui ocorrerão dia 27 de maio e 21 de junho, ao custo total estimado de 94 milhões de reais, tá? Então, quem fez isso recentemente foi a Copel e foi muito bem. A Copel teve até que parar porque quase todo mundo pediu para sair também, né? Então, ela gastou até mais do que deveria. Aqui tivemos algumas informações CEMIG, a bonificação de 30% e 5% do custo da ação. Podemos ver que nosso alvo está aqui e o outro mais distante aqui. Podemos entender que em breve poderá tocar nesta região de 9,66. A CEMIG volta a subir, fazendo um movimento de respiro, tá? Um movimento de respiro aqui no seu alvo. Agora vamos falar da JHSF3. Se você tem, deixa nos comentários. E eu deixei aqui separado, pessoal, as nossas planilhas, né? E eu trouxe aqui para você
para compartilhar aqui com vocês nessa manhã, nesta abertura, que eu ia mostrar o Banco do Brasil. E aí a gente está vendo nossa bolsa, que é a pior bolsa do mundo, desabando, né? Desabando 8%, nos últimos 5 dias caiu 2%, no último mês caiu 5% aqui. Então podemos ver que a bolsa de valores, a pior bolsa nossa aqui, está caindo, mas só que o ativo que eu quero que caia, que é o Banco do Brasil, não está caindo, está 27,29. E se caísse para R$ 25, ia dar um dividendo super atraente, está faltando 10% ainda a pagar, então eu fico bem de olho aqui no Banco do Brasil, aqui caindo, tá? Agora voltando aqui, temos que entender esse fato relevante, que eu criei o conteúdo na região aqui de meio-dia, depois no fechamento buscou e fechou na JHSF3, um mercado de baixismo, né, de baixa, então podemos ver topos e fundos aqui descendentes, tenta voltar e de novo aqui a gente tem algumas movimentações de queda e na proporção de cair mais que 7%. Então temos que entender que os juros está fazendo muito preço aqui nas ações. E essa ação é sensível a juros, porque vende apartamentos, prédios residenciais. E a gente tem que entender que quanto mais o juros sobe, pior. E como eu disse para vocês aqui na abertura, esse risco Brasil é os juros precificando daqui 10 anos. E com isso, quanto que vale? Quanto que tem em caixa? Quanto que vai valer? Será que vai voltar a subir juros? Essa é a incerteza do mercado com as ações neste momento de JHSF3. Agora falando uma parte boa, os dividendos saudáveis aqui de 8%, né, a 3,85, temos que entender que numa economia muito boa, crescente, pode ser que o JHSF se dê muito melhor do que está hoje, negociando a 0,5 preço por valor patrimonial, tá bom? Então é isso, para não ficar muito longo, vamos encerrar esse vídeo, vamos deixar para outro momento, outro dia ou amanhã, tá? Trazer todas as informações. Me deixa aqui nos comentários o que você quer que eu traga às 18h30, qual ação, tá? Então vamos trazer aqui uma ação, trazer uma análise bem interessante desta ação aqui para vocês. Meus agradecimentos, fiquem com Deus e até a próxima!